Olá, sejam muito bem-vindos ao Cafona Clube do Drama, nosso podcast semanal sobre dramas coreanos. Eu sou a Ana Goto. E eu sou a Bia Tardi. Nós duas somos muito fãs de dramas e das suas deliciosas doses de cafonagem romântica. Sigam o Cafona nas redes sociais linkadas na caixa de descrição e descubram o assunto do próximo episódio. Cafonas! Olá! Aê! Como vocês estão? Todo mundo bem? A gente tá derretendo de calor. Mas também a gente não se decide. Tava frio semana passada, tava as duas com um ódio mortal do frio. Eu tô com sinusite, eu tô com isso, tô com aquilo. Fez um sol, abriu um solzinho, então as duas reclamando de novo. Menina, o problema é que a gente mora num país tropical abençoado por Deus e por natureza. Que o que acontece? Quando tá frio pra caralho. Quando tá calor pra caralho também. O que você quer que a gente faça? Não tem o meio termo. Não, e o pior ainda é ser podcaster nessa época, porque o nosso microfone capta ventiladores também. Então, se você estiver ouvindo um zum aí no meio da edição, é porque eu não consegui apagar o barulho do meu ventilador. Mas eu vou desligar o ventilador? Não vou, gente. Desculpa. Não dá. E eu não consigo abrir a janela porque barulhos de avenidas. Eu moro do lado da Dutra. Não, complicado. E eu tenho outra coisa também. Nós somos mães de gato. E aí, tipo, se a gente abrir a porta, vocês vão ouvir miados e chiados porque eles vão passar o rabo no microfone. Vai ser aquela coisa linda, né? Vai derrubar tudo. Não dá. Gatos, né? Gatos. Então, antes de mais nada, eu quero dar um parabéns, porque a gente teve aniversariante essa semana. Na verdade, enquanto a gente tá gravando, ainda não teve aniversário, mas domingo, quando esse episódio estrear, tem o nosso mozão lindo, líder, Kim Namjoon. Maravilhoso, BTS, RM, eu te amo. É o Bias Ultimate. Ai, gente, maravilhoso. Que é essa pessoa? O que é esse homem? Culto, que é aquelas fotos? Rei da cultura. Ai. Ele é o rei da cultura todinha. Todos os museus do mundo tremem quando vem ele. Maravilhoso. E o rei da composição, né? Ah. Você vai lá, abre qualquer música no Letras e tá lá. Kim Namjoon. Maravilhoso. Ele compôs Serendipity. Exato. Mano, a gente vai tatuar isso, Pri. Nós duas vamos tatuar esta música. E foi ele, veio da cabeça dele. Uhum. Ai, que homem. Maravilhoso, mas, enfim, que homem. Gente, sério, e tem tudo a ver. Não, a gente não planejou isso, mas tem tanto a ver o drama que a gente vai falar hoje com o aniversário dele, porque esse drama é um outro drama que eu classifico como drama bossa nova, porque ele é super bossa nova, e ele é extremamente em prol da cultura, da leitura. Essa semana não, mês passado, teve um vídeo do YouTube que o BTS lançou, que foram não sei quantos minutos na real, acho que 1 minuto ou 1 minuto e meio do Namjoon lendo. Só isso. Ele parado lendo. Sim, mas vamos falar não? Qual é o drama? Eu dou todas as honras pra você, Prim. Romances a Bonus Book. Meu primeiro draminha. Foi. Aquele do coração. Aquele que eu quero que todo mundo assista. Eu tenho tanto orgulho de ter indicado esse drama pra você como o primeiro drama pra você assistir, porque eu lembro... Mas foi por que motivo você indicou ele primeiro? Porque você é a traça de livros que eu conheço, ué. Assinante da tag, tipo, leitora ávida. Acho que é a pessoa que mais lê que eu conheço. E eu falei, mano, se você gosta de ler, você precisa assistir esse drama. Você nem curtia dramas coreanos ainda. Foi o seu primeiro, você nem sabia. Foi o meu primeiro. Uhum. Cara, eu já tinha visto ele lá na lista lá do Netflix, tá ligado? Sim. E eu tinha colocado na minha lista. Inclusive, aquele que você assistiu, que é japonês, ele também tava na minha lista. Good Morning Call. Só que, nossa, nem imaginava, assim. Eu vi que tinha alguma coisa relacionada a livros e deixei lá cozinhando, né? Uhum. Mas aí, cara, eu assisti 12 episódios de uma noite pra manhã do dia seguinte. Pois é, menina. Não, e foi a maior maratona da minha vida. Não, e a Netflix, ela tá de sacanagem, porque ela tava fazendo isso, ela tá lançando alguns dramas como se fosse novela mesmo. E aí, tipo, fica lançando um dia, é por semana. E aí,
eu morri. Eles lançaram 2 capítulos e deixaram. E aí, como eu já conheci o Mozão, já seguia avidamente o trabalho dele, quando eu vi que ia ter drama com ele, e esse foi o último drama que ele fez antes de se alistar, né? Antes de ir pro exército. Sim. Aí eu falei, não, eu preciso assistir esse drama. E já coloquei na minha lista. Quando ele lançou, mano, eu juro pra você, na hora que a Netflix mandou o anúncio pra mim, eu já tava assistindo. 2 episódios? Como que eu ia aguentar? Chorei que nem uma condenada naquele primeiro episódio. Nossa. Chorei de morrer. Nossa. Eu falei, eu preciso de mais. Gente, eu assisti pela 3ª vez pra fazer o podcast. E as 3 vezes eu começo a chorar no mesmo momento. Eu também choro nos mesmos todas momentos. as cenas. Primeiro que o drama, ele faz o tempo todo alguma referência a livro, assim. Ele já começa dando uma introduçãozinha, assim, relacionando, não, como a palavra é, Prim? Não sei. Referência não. Metáforas. Ele tem muitas metáforas com livros, né? Na verdade, são analogias. Analogias. Obrigada, Prim. Obrigada, Prim. Ele faz muita analogia com o livro. Quando você termina de assistir o drama, você tem a sensação de que ele foi montado tão bonitinho, o começo, o fim, as falas, tudo, a fotografia, tudo foi tão amarradinho, como se você pegasse ele na mão, assim. É a sensação que eu tenho quando eu pego um livro que ele é muito bom e que ele tá muito bem feito, assim. A tinta tá, a mancha do texto tá boa, o número da fonte tá boa, a capa é boa, não é aquela capa que você abre, que ela esfarela na sua mão, a lombada não quebra, a cola tá boa. Pra mim é a mesma sensação de você pegar um livro assim que é muito bom e que é muito bonito na mão e você quer proteger ele, eu quero proteger esse drama pro resto da minha vida. E é por isso que eu venho aqui, quero te propor uma coisa, Prim. O que você acha também da gente indicar livros? Um livro que você tenha gostado, eu tenho 2 que eu separei. Ai, caramba! E se eu for mas eu tenho uns que é do coração, Esse que eu quero. Gente. Eu quero aquele que mudou a sua vida. Eu quero aquele que tocou no fundo da tua alma. Toque seu coração. A gente tá aqui linkando um drama com o outro, entendeu? Sim. Bom, eu não sei se você lembra qual é o meu livro preferido. Eu sei qual é o seu filme preferido, mas eu não sei qual é o seu livro preferido. O meu livro preferido é aquele livro que a gente teve aulas e aulas e aulas da Célia falando Dom dele. Casmurro! Sim. Cara, livraço. Gente, Dom Casmurro, não importa quantos livros eu leia, o Dom Casmurro vai ser o meu livro preferido da vida. Porque eu gosto muito da narrativa dele ter aqueles capítulos que eles são bem curtinhos. E eu lembro que a primeira vez que eu li, eu fiquei assim, né? Ué, por que tá todo mundo falando que a Capitu traiu esse cara? Sim. Não tem evidência nenhuma, né? Ele é louco, gente. Ele fala com a traça do livro. Ele fala com coqueiro, tá? Ele fala com coqueiro. Como é que você vai dar trela pra um maluco? Não dou trela. Primeiro, essa foi a minha primeira sensação ao ler o livro. Depois eu assisti a minissérie da Globo. Se você tem preconceito com literatura brasileira, falar leitura obrigatória de escola me irrita, não quero. Assista a série da Globo e depois leia o livro, porque uma experiência, ela não tira a experiência da outra, entendeu? Sim. Se você fizer os dois, não importa qual que você faça primeiro, o importante é você tentar ler. Você não vai se arrepender. O meu primeiro contato com Dom Casmurro foi muito engraçado. E eu acho que foi muito inteligente da minha professora do ensino fundamental. Ela, ao invés de passar o Dom Casmurro original pra gente ler, ela pegou uma adaptação. Na verdade, nem era uma adaptação. Chamava assim, Capitu e seu Tigrão. Olha que história, olha o nome. Era história de uma aluna, olha só que legal. Era história de uma aluna, assim, que ela era toda meio gótica, assim, trevosa, pá.
E só que ela era muito boa em literatura, ela era muito estudiosa em literatura, era a matéria favorita dela. E ela manjava muito de Dom Casmurro. E tinha um aluno da sala que era o pior. Ele era esportista, não queria saber de nada, não gostava de literatura, e ele ia repetir de ano se ele não fizesse um resumo lá sobre Dom Casmurro. E a história do livro é ela guiando ele pela leitura de Dom Casmurro. E nisso eles vão seguindo a história e ele vai questionando, eu acho que ela traiu mesmo. Aí a menina fala, não, mas presta atenção e tal. É muito bom, muito bom. Esse foi o meu primeiro contato com Dom Casmurro. Depois eu li a obra original, então acho que foi muito inteligente da minha professora passar isso pra um monte de pré-adolescente e chato. E inclusive ela passou esse livro. Olha só como ela... Nossa, beijo. Como é que era o nome dela? Regina, mozão. SESI 398, é nóis. Ela passou esse livro. Depois levou a gente pra ver a peça de teatro. Uau. Nossa, sensacional. Professoraça, assim, sabe? Mandou muito bem. Por falar em adaptação, eu já te contei que eu... acho que tava na 7ª série... Eu fui na biblioteca, aí eu peguei o livro dos Miseráveis. Sim. Aí morri de chorar, falei que livro lindo, que não sei o que e tal. Aí, um pouco mais velha, as pessoas falavam de Miseráveis comigo, eu conseguia conversar, né, assistir os filmes também. Aí quando eu já, tava quase no fim do ensino médio, eu vi o tamanho do exemplar de Os Miseráveis e percebi que eu tinha lido uma adaptação quando eu era criança. Super reduzida, Sim, era porque muito o livro fino. é gigante. Eu acho que não tinha nem 100 páginas. Não, tinha mais. Mas era muito curtinho. Só que, ele resumia a história inteira. Então, eu conversava com as pessoas que leram o exemplar, o original. E ninguém falava nada. Ninguém percebia que eu tinha lido só a adaptação. E eu ainda não li inteiro. Bom, já que você indicou o seu livro favorito, que é um clássico, eu vou indicar o meu livro favorito, que também é um clássico. Eu acho que você sabe qual que é o meu. Você sabe qual que é o meu? Morro dos Ventos Uivantes. Não! O meu é Orgulho e Preconceito. Ah, é verdade. Tem esse antes. Gosto muito do Morro dos Ventos Uivantes, indico também. Mas hoje aqui com carinho e amor e um beijinho na capa é o Orgulho e Preconceito. Eu coleciono edições de Orgulho e Preconceito. Eu sou a doida da Jane Austen. Ela era uma autora totalmente à frente da sua época. Escrevia sobre mulheres decididas numa época que a mulher não podia ter nada quando o pai dela morria. Se ela não tivesse nenhum homem pra herdar próximo dela, ou se ela não casasse, ela não tinha direito nem às próprias roupas se bobeasse. Então ela escrevia sobre mulheres extremamente decididas e maravilhosas. E é isso aqui que eu tô indicando hoje. Leiam, assistam o filme, assistam a minissérie. Tem uma minissérie no YouTube maravilhosa que se chama Lizzie Bennet's Diaries. Ela é legendada em português. Mano, sensacional. 100 episódios incríveis, como se a Elizabeth fosse uma vlogger, uma youtuber. Sensacional, sensacional. Enfim, essa é a minha primeira indicação. Qual que é a sua segunda, Prim? A Cor Púrpura. Não li ainda. A Cor Púrpura. Eu vi só o filme. Eu li... O meu primeiro livro epistolar foi Precisamos Conversar sobre o Kevin. Apesar de ter amado o filme, né? E feito todo mundo assistir também... O livro me cansava. Eu falava, não gosto de livros epistolares. Não é a minha praia. Aí um dia, nem lembro como que foi que eu quis começar a ler A Cor Púrpura. Eu lembro que eu só comprei no Kindle e li. E eu não consegui parar até saber o que tinha acontecido. Cara, não tenho palavras. Eu não sei nem vender o livro, porque ele é tão forte, tão bem escrito. A história, ela te deixa... A história gera tantas reflexões sobre as coisas, assim, que eu não sei nem vender o livro. Sério, eu não sei explicar. Mas ele é maravilhoso. Maravilhoso. Tem o filme, eu vi o né? filme. Muita gente conhece pelo filme. O filme tem a Oprah. O filme lançou a Oprah na carreira dela. A Oprah, e tem também a Whoopi Goldberg. Filmaço. Sim. 30 horas de filme.
mas você senta com a sua pipoquinha, o seu lencinho e tá tudo certo. Maravilhoso. No livro ele é um pouquinho, acho que mais forte, assim, o tema, deve sabe? deve ser. Com e certeza. eu, como não tinha assistido o filme, eu fui pega desprevenida, eu não sabia nada sobre a história. Aí, cara, depois eu comecei a pesquisar sobre a autora, leiam, é sério. E um outro, eu vou fazer uma menção honrosa. Faça. Gente, 100 Anos de Solidão. Esse eu não conheço. Cara, é do Gabriel Garcia Marques. Não é um livro fácil, nem aqui, nem na China. É um livro que você vai sentar e você vai querer entender, é que nem W. Você vai querer entender, aí você não vai conseguir mais entender. Aí tem uma árvore genealógica no começo, você vai voltar nessa página umas 600 vezes. Todo mundo tem os mesmos nomes. É igual o Morro dos Ventos Uivantes. Os mesmos nomes. Tem assim, são 7 gerações da família. Nas 7, todos os nomes se repetem. Só que é de uma genialidade que eu não sei explicar pra vocês, assim. O meu segundo livro foi um livro que eu li ano passado, que chama Mulheres Sem Nome. Ele foi um best-seller, se eu não me engano, em 2018, 2017, 2018. Eu acho que eu ganhei ele no Natal de 2017 e li ele em 2018. Foi isso mesmo. Livro que me fez chorar no busão. Esse nível de livro. Ele conta a história de 3 mulheres, ele segue 3 mulheres. Uma moça rica de Nova York, uma médica e uma menina polonesa. Só que você fala, ok, e a questão é, elas estão vivendo na época da Segunda Guerra Mundial. Então, a moça de Nova York, e a história verídica dessa mulher de Nova York, é romantizada, mas segue pessoas reais. Essa mulher de Nova York, ela é meio que ativista, assim, ela tenta mandar roupas quentes para os campos de refugiado, enfim, na época da Segunda Guerra. A menina da Polônia, ela é pega e levada para um campo de concentração. E a médica é uma médica nazista que existiu de verdade. Mano, sério, é muito tenso porque você acompanha 3 mulheres e acompanha o ponto de vista delas. Então chega uma hora que você tá meio que do lado da médica nazista e depois você tá, sabe? É muito tenso, muito, muito tenso assim o livro, muito bom. Tipo, o ônibus chegava no ponto pra eu descer pra ir trabalhar e eu não queria descer do ônibus porque o livro tava sensacional. Esse especial de recomendação de livros foi em comemoração ao nosso episódio de hoje, do Romance is a Bonus Book. E também ao aniversário do Kim Namjoon, leitor ávido que a gente ama. Então vamos pra sinopse, Prim. Vamos lá, abre aspas. Nós nos conhecemos. Os dois conheceram outras pessoas. Passaram muito tempo juntos e leram muitos livros. Caminharam, viajaram, leram, amor, amizade, comunicação. Mais uma vez, abro um livro sobre você. Conhecemos aí a história de 2 personagens principais. Vamos começar com a Dani, maravilhosa. Que é uma mulher de 37 Hepburn da Coreia do Sul. Mano, você não viu como ela é parecida com a Audrey Hepburn? Principalmente na cena do casamento. Ela é igual. Bonequinha de luxo é ela. Não é à toa que o mozão Lee Jong-suk, maravilhoso, disse que no debut dele, que ele... Qual é a atriz que você quer... Que você gostaria de contracenar? Aí ele falou que era ela. Olha, novinho. Que legal! A Dani é uma mulher de 37 anos, que depois de 7 anos fora do mercado de trabalho, tá tentando voltar a trabalhar. Em um ano, a Dani ela fez mais de 50 entrevistas para regressar para a área de formação, que é a publicidade, e mesmo se destacando por autenticidade, ela não consegue ser contratada por causa da sua idade e o tempo em que ela ficou fora do mercado de trabalho para se dedicar a cuidar da sua filha antes de se divorciar. O ramo publicitário, qual é a lógica deles? Se você ficou tanto tempo assim, né, fora aí do mercado de trabalho, você tá desatualizada. Você não vai conseguir trabalhar na publicidade porque você vai estar desatualizada. As pessoas que estão se formando agora, ela tem muito mais chance de entender o mercado do que você que tá há 7 anos fora do mercado de trabalho. Isso já corta o nosso coração em vários pedacinhos, assim, né? Com certeza.
E aí a gente é apresentado pro mozão, né? Que mais um episódio aqui que a gente fala sobre um drama dele. O nome do personagem dele é Un-ho. E ele é lindo, né? Como é que a gente não vê isso? Maravilhoso. 32 anos, professor de literatura. Ele é escritor de best-seller, apresentador de podcast. Aí, Prim, nosso amigo de profissão. Colega de trabalho. E é editor-chefe de uma editora de livros chamada Gyoro. Ele ajudou o presidente da empresa a fundar, junto com mais algumas pessoas, mas ele foi o primeiro funcionário em si. Mas mesmo ele sendo assim, colírio maravilhoso, colírio da Capricho, ele sempre teve problema pra arrumar namorada, porque a gente vai descobrir... Não arrumar namorada ele conseguia fácil. A questão era manter a namorada, porque ele não era muito carinhoso, meio ausente, assim. Então a gente descobre que ele sempre teve uma queda pela Dani, porque eles são amigos de infância. O que aconteceu? Eles se conheceram na época que eles eram... pré-adolescente e adolescente. E ele foi atravessar a rua pra pegar uma bola e ela se jogou na frente do carro no lugar dele e foi atropelada e quebrou vários ossos. Ficou vários meses. Acho que ela perdeu 1 ano de escola, pelo que ela fala. E ela amou. Perdeu 1 ano de escola porque tava toda quebrada. E ele ficou, tipo, muito sentido por causa disso, se sentindo super culpado. E ficava indo direto no hospital fazer companhia pra ela. Só que ela era uma leitora, assim, desde criança. Então ela gostava muito de ler. E aí o que ela pedia pra ele? Que ele levasse os livros pro hospital e lesse pra ela, porque ela não conseguia nem mexer os braços. Aí quando ela foi melhorando, aí cada um lia um e tal, e ele pegou esse amor pelos livros por causa dela. E eles são amigos há mais de 20 anos e tal, então eles se adoram, só que ela de uma forma mais fraternal e ele um pouco mais romanticamente. Até porque ela é muito mais velha do que... Muito mais velha, né? Ela é bem mais velha do que ele. Acho que ela tava no 9º ano, quando... Ela fala que tava no 9º ano. Então, ela vê ele como um irmãozinho. Sim. E ele... a gente não sabe até onde que ele viu ela como irmãzinha, né? Mas assim, teve uma hora que ele falou: eu acho que eu não gosto de você como irmã dela. Exato. Ele tem uma assistente na empresa, mozão, Herin é o nome dela. Minha personagem preferida. A minha também, a gente nem comentou isso, ela é minha personagem preferida também. A Herin é meu espírito animal quando ela tá com raiva. Ela é maravilhosa. Porque eu queria ser a Herin com raiva. Eu adoro ela, adoro ela. Tudo nela, eu amo tudo nela. Eu amo como ela é falha e incrível ao mesmo tempo. Sim. Diferente da Dani, porque a Dani mostram ela perfeita do começo ao fim. Ela nunca erra, nunca erra. Isso começa a me incomodar. Chega uma hora no drama que começa a ficar meio monótono pra mim, Bia. Eu sou a Bia falando. Mas ela não, a Herin não, ela é muito divertida. Nossa, uma delícia ver o drama por causa dela também. Sim. O que a gente não gostou dela no W, porque... Mas ela era muito apagada também. Ela era muito apagada no W. Não, mas não é só porque ela era apagada. É porque colocaram ela pra fazer uma coisa horrível. E uma coisa imperdoável. Imperdoável. Escuta o nosso episódio do W que vocês vão descobrir o que a gente tá falando. Sim. Inconformadas. Quase tão inconformada quanto comer o topo do corneto da menina. Aff, mano, até agora eu não consigo me conformar com essa cena. Enfim. Ela, a Herin, tem um crush pesado no mozão. Pesado, assim, mega platônico, gente. Tadinha. Mas é platônico até certo modo, né? Porque ele dá umas cordas pra ela. Ele não é tão bonzinho com ela, não. Mas enfim, a gente conversa mais sobre isso na parte com spoilers. A Dani, ela tá morando na sua antiga casa, que tá prestes a ser demolida, após o seu divórcio com seu ex-marido, que traiu ela e abandonou ela e a filha dela. Simplesmente falou tchau, Feliz Natal. E ela ficou aí nessa casa que tava aí pra ser demolida. E ela já tá divorciada há 1 ano, e ela tá nessa casa que está prestes a ser demolida. E aí, sem conseguir um emprego, né? Fazendo entrevista e não passando.
Ela começa a fazer uns biquinhos, né? Ela faz ali um biquinho na sauna, que é uma coisa que eu nunca vou entender. É cultural, entendo. Porque as pessoas dormem na sauna, porque as pessoas comem na sauna, eu não consigo entender. Não vou entender. Não tem como. O dia que a gente for pra Coreia, a gente vai na sauna e talvez a gente vai entenda. Ter que fazer. Ai, que nem Rosemary, hashtag Rumo à Coreia. Você viu que ela escreveu? Ela é maravilhosa. Eu amo essa mulher. Beijo, Rose. E ela tá trabalhando ali como diarista. Aí, pelo que a gente vê ali no comecinho, ela trabalha num telemarketing. Vai fazendo uns trabalhinhos pequenininho aí. E aí ela começa... O museu, ele precisa de uma diarista, né? Porque ele trabalha em 600 empregos, né? Além de ser podcaster, que nem a gente, tem milhares de empregos. E aí a Dan, ela, ao invés de indicar uma pessoa, ela diz que ela indica, né? Uma pessoa, só que ela vai no lugar dessa pessoa, sem ele saber. Então, na casa dele, ela tá usando a água, a luz, a internet, comendo comida da geladeira. E aí ainda recebendo um trocadinho pra limpar a casa dele e voltar pra essa casa que tá prestes a ser demolida, enquanto ainda não tá sendo demolida, né? Ela tem esses empregos pequenininhos pra sustentar a filha que tá estudando fora do país. E aí começam as cenas da casa abandonada, Prim. Ai, não. Que ela começa a relembrar dos momentos que ela era feliz, assim, muito entre aspas, porque ela sempre tava sendo, né, usada, meio que submissa ali no relacionamento. E ela com aquela lanterninha, ai, que dor no coração. Ai, não, Senhor. pelo amor de Deus, não me lembra que eu vou chorar. Tem um dia que a Dan tá, nesse dia ela tá relembrando das coisas, dos momentos felizes, dos momentos não tão felizes. Ela tem muita vergonha de ter sofrido pelo divórcio, né? Ela fala várias vezes durante o drama de que ela chorou e que ela queria voltar no tempo e dizer pra aquela Dani que tava ali chorando, falando assim, fia, não chora, ele não vai voltar, isso não vai mudar nada, não sofre, vamos bola pra frente. Aí começa um dia muito doido, ela acorda e a casa dela está prestes a ser demolida, ela tem que sair lá, pega as roupinhas, o saquinho de roupa do Chaves. E ela não tem pra onde ir, começa a andar meio que sem rumo, só que ela tem uma entrevista nesse dia. Ela não consegue chegar a tempo da entrevista, o sapato dela é atropelado, cai uma chuva do Deus naquele dia, começa a chover muito forte, ela liga pro lugar pedindo pra remarcar, não conseguem remarcar. E aí ela chega na casa do mozão e o mozão mudou a senha da porta. Porque ele tá estranhando aí essa diarista que fica comendo, usando a internet, né? E ela fica vagando na rua sem rumo. Até uma hora que ela é atacada por um bêbado. Ela já tá quase desistindo ali, falando, o que eu vou fazer? Vou sentar e chorar, né? Vou comprar um soju, sentar e chorar. E ela é atacada por um bêbado. E ela é defendida por outro personagem que, cara, sem noção, eu chamo ele de guarda-chuva. Eu chamo ele de mozão também, porque todos eles pra mim são mozões. Gente, que sorriso é esse desse menino? Segue ele no Instagram, ele é ótimo no Instagram também. Ele é ótimo. Aí o mozão guarda-chuva, ele chega com um par de sapatos dela, que ele viu o que aconteceu mais cedo. Ele pega, pergunta, ela ainda fala assim, não precisava me defender não, eu ia conseguir me defender. Ele, não, sim, mas eu vi você mais cedo, eu vi o seu sapato atropelado, eu peguei, não consegui ir atrás de você, mas a gente se reencontrou, olha que coisa louca. E aí ele dá o sapato pra ela, de volta, né, que ela tava descalça até então. Ela dá uma cebolinha, a mudinha de cebolinha dela que ela tava carregando com um saco de roupa do Chaves, em agradecimento ao sapato, e ele empresta o guarda-chuva pra ela. Ela falou, não precisa, tal. Ele falou, não, pode pegar, dá na mão dela e sai correndo. E ela fica lá sem saber o que fazer ainda, fica meio John Travolta no meme que ele não sabe o que tá acontecendo. Aí ela acaba indo até a casa do mozão e pedindo abrigo. Por uma noite ela pede. Ele não entende nada, porque ele não sabe que ela tá divorciada. Inclusive ele fala, cadê seu marido? O que aconteceu? Vocês brigaram de novo? Ele saiu de casa? Ele te botou pra fora? Né? Ele fica querendo saber e tal, e ela não fala nada. Ela só fala assim,
eu só tô te pedindo uma coisa. Você pode fazer isso por mim? Beleza. Aí cata as coisas dela e sobe pro sótão e dorme lá. Aí depois ela conta pra ele que ela tá divorciada há 1 ano, que ela não tem pra onde ir. E, meu, ele vai até a casa dela e não tem nada mais na casa dela. A casa dela foi demolida. E ele não acredita, sabe? Eu acho que eu me sentiria um pouco traído também, assim, como amiga, sabe? Pô, por que você não falou pra mim que você tava passando por isso? Cadê sua casa? Onde você tava dormindo até agora? É meio tenso, assim. Na nossa cabeça, eu acho que nunca vai fazer sentido isso. Porque ele não, era uma pessoa que podia ajudar ela. Na minha cabeça faz um pouco de sentido, porque ela fala uma hora, ela sabia que ele já tinha emprestado dinheiro pro marido dela, pra empresa do marido dela. Sim. Então ela não tinha coragem de pedir mais nada pra ele por vergonha. Eu consigo entender, sim, o lado dela também, sabe? É assim, Mas é complicado. Não Então, que divorciou há 1 ano. 1 ano. 1 ano Não, ela e tá sabe passando qual que é o por pior? isso. Eles foram... O que a história mostra pra gente, isso não é spoiler. A conexão deles, além do acidente, é muito por causa de como um apoia o outro, porque os dois, eles não têm uma família, né? A gente não vê a família deles. A família da Dani agora é a filha dela, no máximo. Sim. Porque ela fala até no casamento, que ela no casamento com o marido dela, que aparece os flashbacks lá, que ela não tem pra onde ir, que ela vai casar com ele porque ela não tem pra onde ir. Ela tem umas falas ali que parece que ela não se dava muito bem com o pai. O mozão, ele não se dava nada bem com o pai. E a mãe morreu. Faleceu. E o pai morreu, isso. Mas ele não se dava nada bem com o pai. E a Dani não se dava, eu acho que bem com a mãe, que ela falou até que ela passou a juventude dela assim, batendo de frente com a mãe dela, porque ela não valorizava a mãe dela, ela queria que a filha dela agora, da Dani, tivesse orgulho dela. Então, são 2 pessoas que, assim, se der tudo errado, você vai correr pra quem? Exato. E aí, a editora que ele trabalha tá recrutando em várias áreas. Aí, tem uma vaga pra equipe de apoio, que é um cargo temporário e não pede diploma, não tem máxima de idade, não tem quase nenhum requisito. Aí, ela que tá desesperada, dormindo no sótão do amigo dela, o que ela pensa? Eu vou rasgar todos os meus diplomas, porque ela era super conceituada dentro do ramo, mas foi o que a Prim falou lá no começo, ela era conceituada há 7 anos atrás, e ela falou, dane-se, já que isso não tá valendo de mais nada, eu vou pra onde pelo menos eu vou ter como pagar o que eu vou comer, pagar a escola da minha filha. E ela decide se candidatar, e é óbvio que ela é maravilhosa, ela escreve uma carta de apresentação lá, ela escreve umas respostas na hora da seleção lá que deixa até o dono da empresa emocionado. Até eu fiquei emocionada, na real. Eu também. E é óbvio que ela passa na entrevista e é contratada pela empresa, só que aí eles começam a viver esse segredo, né? Porque ninguém pode saber que ela é super diplomada e ninguém poderia saber também que ela é amiga dele, porque eles moram juntos. Eles decidem fazer um trato de que ela vai morar com ele por 6 meses até ela conseguir dinheiro pra poder alugar um apartamento pra ela morar sozinha lá. E aí, minha filha, começa a treta. Bora pros spoilers. Bora. Uma coisa que eu queria entender é a demissão da Dani. Eu assisti 3 vezes e ainda não entendi o que aconteceu até agora. Porque assim, a empresa tem regras. Certo. Aí tem os fundadores dessas, eles fizeram essas regras. Certo. E aí eles acham antiético beneficiar alguém pra que saia dessas regras dele. Aí eles demitem demitem não, né? Eles iam reincidir o contrato dela e ela se demitiu. E aí, cara? Porque assim, ninguém queria demitir ela, a não ser a senhorita Go, que tava muito ofendida. Certo. Não, e o presidente Kim também, ele tava ofendido, assim. Sim. Os colegas de trabalho estavam meio assim, porque, ela merecia muito mais estar aqui do que a gente, e ela tá fazendo uns serviços subcargo, né, muito entre aspas, porque quem tem esse tipo de serviço, que tem que ficar correndo atrás das coisas, são as pessoas que mais trabalham. Com certeza. Ai...
Aí eu fiquei pensando, e daí, velho, e daí ela não tá trabalhando naquele cargo, o contrato dela não vai terminar? Aí entra naquela história, que aí eles, bem no finalzinho, né, ele já fala assim, por que a empresa não contrata a gente com experiência? Porque a gente contrata a gente sem experiência porque elas são melhores, elas têm uma adaptação melhor. Uhum. Só isso que me convenceria, não do jeito que aconteceu. Então, é aquela parada do eu entendo, mas não concordo, entendeu? Uhum. Tipo, o presidente, ele tem um diálogo com a senhorita Go que é muito interessante. Ele fala assim, essa empresa ela não teria chegado onde ela chegou sem que você estivesse aqui. Porque os funcionários, muitas vezes, parece que eles estão mais numa recreação do que trabalhando em si. Com certeza. E aí ela complementa a frase dele e ela fala assim, porque precisa ter um contraponto, precisa ter um equilíbrio. E eu concordo com isso, sabe? Eu entendo o que ela quer dizer. O que eu não entendo, que eu acho que é extremamente cultural, porque a gente sabe que a Coreia é um país que é muito ligado ao respeito por idade, por cargo, por posição social. Eles levam isso muito em consideração. Então, é difícil pra gente, como brasileira, entender realmente isso. Mas eles falam várias vezes, assim, tipo, como que vai ficar o clima no escritório, sabendo que ela é tão qualificada e não tá na vaga condizente com a qualificação dela. E realmente, quando todo mundo descobre, fica todo mundo um saco. Tava todo mundo conversando, trabalhando, falando em voz alta. Ela entra na sala, todo mundo fica quieto. Não, e o pior é que quando ela volta, tá todo mundo morrendo de saudade dela. Todo mundo querendo... É óbvio que tava todo mundo morrendo de saudade, porque não era questão de que ninguém gostava dela. É que eles não sabiam se portar mais perante a ela, entendeu? Eles ficaram sem saber o que fazer. E aí, tipo, beleza. O que eu não consigo entender até hoje, na real, depois de ter assistido de novo o drama, é a senhorita Go. Ela é a que eu menos consigo entender. Porque no começo, quando a Daniela é contratada e tal, e ela é uma funcionária proativa, sabe? Quer fazer as coisas, quer dar ideia, não sei o que. Ela tá sempre ceifando a Dani e você não consegue entender o motivo. Tipo, o motivo ele vai além dessa questão que eu acabei de falar agora dela ser o contraponto. Porque em momento nenhum ali a Dani tava querendo brincar. Ela queria trabalhar. E isso é ótimo, entendeu? Isso é ótimo pra empresa. Eu não consegui entender se era pessoal, se a senhorita Go não gostava dela por um problema pessoal mesmo com ela, eu não consegui entender. Tipo, a Dani se mostrava cada vez mais eficiente no que ela estava fazendo, cada vez mais proativa, e ela continuava sendo a Miranda Priestly no Diabo Veste Prada com ela, sabe? Vai buscar café, vai levar minha roupa pra lavar, vai comprar presente pra não sei quem, presente pra não sei quem lá, sabe? Eu não consegui entender, na real. Até porque assim, eu tentei me colocar no lugar dela. Se eu fosse a diretora da empresa, se eu contratasse uma pessoa que tem um cargo que não é, assim, que ela tá tentando fazer coisas de um outro cargo. De um outro cargo. Não, nem crescer. Fazer de outro cargo, a única coisa que ia passar na minha cabeça era assim: você tá conseguindo dar conta do seu cargo agora? Sim. Se você tá, beleza, ajuda o outro, sem problema nenhum. Você vai aprender. Que foi o que a Danin tava fazendo até então. Mas é que se você for parar pra pensar, no primeiro dia de trabalho da Danin, ela já quer dar ideia de frase negócio. Era isso que eu ia falar. Entendo, é verdade, você tem razão. Só que aí você pega a Dani e tá muito óbvio que ela quer ficar na empresa, que ela quer entrar na empresa de qualquer forma. E aí eu acho que aí vira pessoal. Vira pessoal, tipo assim, você tá querendo se crescer aqui, querida, volta pro seu carguinho e tal. Eu acho que foi um pouco pessoal e um pouco de, assim, você tá dando conta? Se você dá conta do seu trabalho, você pode ajudar. Se você não tiver, não. Porque aí ela começa a dar uns trabalhos muito idiotas pra Dan. Sim. Todo mundo em volta tá percebendo que tá acontecendo. E aí as pessoas começam a tentar fazer por ela. Tipo, dá uma dica, deixa que eu levo. Por que você tá levando isso? Você não precisa levar até a casa, você pode pedir pra alguém entregar. Nossa, essa parada de levar o presente pra esposa do escritor.
Sendo que ela podia mandar um mensageiro, sabe? Não faz sentido nenhum. E ela vai... Nossa, essa cena é bonita, que ela chora pra filha dela no telefone. Sim. Nossa, é lindíssima essa cena. Todas as cenas da Dani são de cortar o coração, né? Ô, mulher triste. Sim. E uma coisa também que eu lembro que foi dita também é o presidente Kim diz, eu acho, não preciso de um botânico pra cortar grama. Sim, isso faz muito sentido, não é mesmo? Ao mesmo tempo que não. Ela já tá lá. Sabe por quê? Sabe o que eu não consigo entender? É porque ela explicou. Ela falou assim, gente, aconteceu assim, assim, assim. Eu fiz tantas entrevistas, eu não passo, eu sou divorciada, eu não tenho onde morar. Aqui foi o único lugar, foi o único jeito de conseguir trabalhar, né? Nem na minha área, conseguir trabalhar foi dessa forma. E aí eles falam, a gente não pode fazer nada, vai ter que te demitir. E aí deixam ela se candidatar naquele concurso, ela passa e chamam ela de volta. Não, é que foi diferente, né? Porque, por exemplo, não era nem pra ela ter saído naquela hora. Quando ela sai da empresa, foi porque aquela outra menina põe a culpa nela de uma parada. E não só por isso, mas porque também tava todo mundo agindo de uma forma muito estranha. E ela tava sentindo que o próprio trabalho não tava rendendo mais. Então ela se demite. Eu entendo que quando eles recontratam ela, é de uma forma especial, que eles até chamam, né, de contratação especial. É tipo o Headhunter mesmo, sabe? Eles precisavam de alguém pra desenvolver aquele projeto, e como o projeto era dela, eles chamaram ela, porque foi específico, sabe? Que é bizarro. Tipo, eles criam as regras e depois arrumaram um jeito de burlar a própria regra. Sim. E de burlar... pensando... Mas burlar dentro da própria regra. Vai entender. Eu fiquei pensando, que desnecessário, cara. Não sei lá. Mas sei lá, se fosse acontecesse na vida real, eu ia ficar muito chateada. Não, e sabe o que é um contraponto ótimo pra Danin? É a menina novinha que entra junto com ela. Que a gente precisa arrumar um nome pra ela. Porque ela é incrível. Eu amo. Eu chamo os dois, o casal, de crianças. As crianças, perfeito. Então a menina, a criança, ela não quer estar lá. Ela fala desde o começo que ela não queria estar lá. O presidente Kim liga pra ela pra falar que ela ganhou a vaga. Ela fala assim, me candidatei a vários outros trabalhos, mas esse aqui foi o primeiro que, não sei o que, sabe? Ela caga. E aí, tipo, ela chega lá, ela não sabe nada. Eles até falam, por que a gente contratou ela? Aí o mozão fala, você contratou ela pelo currículo, pelo diploma dela. E, tipo, ela tem diploma no negócio, ela tem estudo dentro da área, mas não sabe nada, não tem interesse. Enquanto isso, você tem uma mulher experiente que eu digo, eles não sabiam que ela tinha tanta experiência em publicidade, mas, tipo, experiente que eu digo é de vivida, assim, sabe? Com idade. É uma mulher que tá com muita força de vontade de fazer as coisas dela, proativa e o caramba, e eles não dão tanto valor, sabe? É um contraponto que eu acho incrível pra colocar com a Dani. E eu acho também o personagem dela muito importante, porque ela tem um crescimento. Sim. Não é do dia pra noite, que nem sempre acontece. É um crescimento, assim, fez uma coisa errada, aí ela vai fazer uma carta de desculpa. Aí a gente pensa, ela vai se desculpar, vai dar tudo certo. Ela não, a carta toda cagada. A senhorita Go começa a se abanar com o papel. E depois ela abana o presidente. E a Herin, coitada, ela jogou pedra na cruz com essa menina. Jogou. E assim, mostra também que a Herin errou, porque ela, assim, falam acho que o mozão fala pra ela, assim, que ela tem que ajudar a menina, assim, que ela tem que ensinar a menina, assim. Ela fala, mas você não me ensinou. Claro que ensinou, Herin, a gente sabe. A gente sabe. O mozão te rejeitou com gentileza. Sim. Foi nas suas palavras. A gente sabe que ele só tem cara de durão, mas coração é uma manteiga derretida. Amo. E por falar nessa personagem, a criança, o sermão que o mozão dá pra ela, dá nela, nossa, que cena da hora. Eu gravei no celular pra ter sempre, assim. Que ele fala, você acha injusto? Você achou injusto o que aconteceu com você? Ela, meio que de certa forma, sim. Ele, então, porque um profissional que leva a sério o trabalho, ele não acha injusto, ele sente vergonha. Exato. Vergonha de ter errado.
Amo. Nossa, e o que leva a essa cena, eu acho sensacional também, porque ela erra lá na descrição do autor, e depois disso, quando a Herin liga pra gráfica falando que eles vão ter que fazer adesivo e tal, pra colar em cima, não sei o que, ela chora, a Herin chora de um jeito tão sentido, ela fala assim, é lógico que eu não quero colocar adesivo, uma etiqueta no livro, mas eu também não quero fazer 5.000 livros irem pro ralo, irem pro triturador. Sim. Nossa, é linda essa cena. Vocês sabiam desse negócio dos livros que não vendem, que eles voltam? Gente, eu aprendi tanto assistindo esse drama maravilhoso. Sobre mercado editorial. Não, e a gente tá vivendo... Exato, a gente tá vivendo uma crise no mercado editorial agora. Sim. Foi bem exatamente nessa época. Foi em março, né, que lançou. E aí tava aquele assunto da Amazon e as livrarias fechando. E aí a gente começa a pensar assim, a gente fala que um livro é muito caro. Mas se a gente tem a condição de comprar um livro ou de ter um Kindle e comprar o Kindle, não importa. O livro, ele custa dinheiro, ele é o trabalho. Gente, é impressionante. Eu que já gosto de livro, olhando o amor das pessoas. Trabalhando nessa editora, vendo o contraponto com aquela editora que a Dani teve que trabalhar depois. Que diferença, né? Que zelo, que amor, que cuidado que você tá colocando ali no seu produto, no seu conteúdo. Exato. E como tem empresas que estão fazendo exatamente o contrário. Elas só querem, vende. O tradutor não traduziu, pegou o trecho de cada livro, que já aconteceu aqui no Brasil, você sabe disso? Sério? Não. Sério. Eu acho que quem gosta de livro, quem não entende o valor, né, o zelo, a importância, quem não entende o que aconteceu na Bienal do Rio de Janeiro. Olha, outro ponto extremamente importante da gente trazer esse assunto pra esse episódio também. Sem querer, a gente acabou colocando ele numa semana super relevante. Não só isso, mas defender a minha profissão também, sabe? Tipo, eu sou formada como tradutora e meu trabalho é extremamente desvalorizado porque existe o Google, sabe? E enquanto o Google não conseguir diferenciar os 3 significados de manga, eu não vou sossegar, entendeu? Eu não vou acreditar que ele um dia vai substituir o meu trabalho. O meu trabalho é humano, Prim. Uma máquina não consegue fazer o meu trabalho 100%. Só que as pessoas não valorizam o meu trabalho. E é por isso que editoras como essa que você mencionou e que eu cortei, elas ganham mais dinheiro porque elas não pagam um profissional pra isso, entendeu? No drama, o mozão tem um momento que ele fala assim, ele tá vendo a arte lá do guarda-chuva. Ele fala pra Herin assim, gostei. Ele leu o livro pra fazer a capa. E eu quero ele, esse é o diferencial. O mozão, ele conseguiu olhar pro desenho e falar assim, olha, isso é a história, isso retrata a história, isso reflete, então vamos atrás desse cara. Inclusive, guarda-chuva, ele compra os exemplares que estão danificados na livraria. Eu amo esse homem. Ele nem olha o título, só pega, vai pegando. Ele vai numa livraria de uma pessoa que faz curadoria. Cara, quem gosta de livro vai se deliciar. Sabe o que pra mim é muito triste ver isso, na real? A gente viver num país tão grande que a cultura não é incentivada dessa forma, sabe? Sim. Prim, os museus pegam fogo. Ai, Prim, não me fala. A gente não tem nem mais o que falar. Ai, Prim, não me fala. Sabe, o museu não é só pra você visitar, se dar uma olhadinha. É pra as pessoas estudarem. É pra evolução da sociedade, do ser humano, da ciência, de tudo. Eles pegam fogo. E tá todo mundo cagando. Que a gente vai falar de livraria? Esse que é isso que é o ponto, sabe? Muda Brasil, muda, por favor. Muda Brasil. Sério, esse drama, ele pega em pontos muito doloridos em mim. Eu acho que em você também. Em mim também. Ele é muito íntimo, assim. Tem coisas que até eu não conseguiria falar aqui no podcast. De coisas, assim, íntimas, de reflexões muito íntimas, sabe? Pra mim, ele é um pequeno diamante lapidado, guardado em uma cúpula de cristal Swarovski, que fica dentro de um cofre em uma cidade britânica, entendeu? Eu não sei do que você tá falando, ele é muito cortou. Precioso.
Muito precioso. Cortou, Prinho, que você tava falando, eu não ouvi nada. Você só vai escutar na gravação, você vai. Ai, que raiva. Tá bom. Eu quero falar agora um pouquinho da atuação e de como o elenco foi, sabe, bom. Sabe aquele elenco assim que cabe? Que orna, acho que ornar é a palavra ideal. As crianças, o casal das crianças é incrível, amo esse casal. O casal da moça da mulher do marketing com o cara dos poemas. Puta, mano, amo. Posso falar uma coisa do filho deles antes que eu me esqueça? Fala, porque ele é uma gracinha. Mano, você me convenceu, criança, que você estava doente. Que Nossa, atuação bom, né? dessa criança. Ele não te convenceu que ele realmente estava doente? Sim. Aí, achei tão bonitinho ele falando. Ele fala assim pro pai dele: eu tive que me encolher igual um camarão. E ele fecha a mãozinha assim, sabe? Tipo, eu tive que me encolher igual um camarão e colocaram uma agulha nas minhas costas. Ai, que dó, que medo. A própria senhorita Go é muito boa, porque ela consegue, a atriz consegue passar tudo que a personagem tem que passar. Sim. Todo mundo, muito bom. Achei o elenco fortíssimo, assim, incrível pra esse drama. E eu quero, aproveitando que a gente falou do casal que se divorciou, eu quero falar sobre eles. Sim. E aquele sermão que ela entra pra dar pro presidente sobre ele ter falado sobre o divórcio? Então, eu acho incrível porque ela entra e ela fala assim: então, presidente, eu tenho que fazer isso. Aí ele, tudo bem. Ela falou: eu acabei de falar tudo que eu tinha que falar como diretora do marketing. Agora eu posso falar uma coisa como amiga? Aí ele falou: pode. Aí ela pega, mano, e descasca ele. Quem é você pra falar alguma coisa dele? Ele pode ser meu ex-marido, mas ele é uma ótima pessoa e não sei o que. Nossa, quebra ele, quebra o E ali o relacionamento deles é complicado, né? Porque ele é uma pessoa que é muito sensível, que é muito empática com as outras pessoas, mas isso faz com que ele não consiga ter um equilíbrio com a própria família, com a própria esposa e com o filho. E aí o que acontece? Quando eles se divorciam, ele fica: volta pra mim. Ela fala: não tem como. E eu achei ótimo que eles não voltaram, também. Sabia? Eu também. Achei maravilhoso. Porque mostra tudo que uma mãe... sabe como essa personagem ela é apresentada? Você lembra como ela é apresentada? O que acontece? Eles entram na empresa e vai ter uma reunião dos fundadores. E esse casal faz parte dos fundadores. Ele entra primeiro. Tanto que você nem sabe que eles são marido e mulher. Não dá nem pra perceber. Ele entra primeiro, ele entra lá e senta. Aí, beleza. Aí o diretor fica contando o atraso dela. Ela vai chegar atrasada. Ela chega, ela tá com um bob no cabelo, passando a maquiagem, metade da roupa colocada. E ela chega e começa a falar assim: eu tive que fazer não sei o que pro meu filho, não sei o que lá pra casa. E vocês sabem como é que é, tudo é a mulher, tudo é a mãe. E nisso o marido dela eles trabalham juntos, eles saíram juntos de casa, provavelmente. Se for mais escroto ainda, ele saiu antes dela e deixou ela fazendo as coisas e ele foi fazer a reunião de negócios, do trabalho dele. Olha como esse drama apresenta essa personagem, cara. E você percebe que também na hora que o filho fica doente lá, que ela fala: fala pra eles que eu tive um acidente, não fala que o meu filho tá doente. Ela fala: não chama ele não avisa ele não, porque ele tá trabalhando, que ele tem que cumprir a obrigação dele. E nesses casos, e ela fala ainda, nesses casos, eles sempre chamam a mãe, nunca verdade, o pai. Você pode ver na agendinha do seu filhinho que nunca vai estar escrito paizinho, vai estar escrito mãezinha, porque é sempre a mãe. E eu amo toda a história dela, tipo, ela falando do porquê que eles se divorciaram, sabe? E quando ela fala assim que eles têm aquela treta lá do sapato, ele não defende ela com o vendedor e não sei o quê. Aí ela fala assim: mesmo que eu não fosse comprar o sapato, por que ela... Isso dói em mim. Nossa, no fundo da minha alma, ela fala assim: eu trabalho. Por que eu tava perguntando o preço do sapato? Eu tenho dinheiro pra comprar o sapato. Por que eu tava perguntando o preço? Entendeu? E outra, por que ele não me defendeu? Ela falou: quando eu casei, eu pensei que
o mundo inteiro podia estar contra mim, mas que ele ia estar do meu lado. Caraca, que sensacional. E faz muito sentido ela querer o divórcio, porque ela é sozinha. Se ela já tá sozinha, pra que ela tem que ficar carregando esse embuste? Com certeza. Concorda? Se ela já era uma mãe solo, casada. Com certeza. Porque ela fazia tudo. Ela cuidava da família do irmão dele que tava preso. E ele nem ligava pra família do irmão dele. Eu amo esse encontro que elas fazem depois da balada, que cada uma vai contando a sua história. Caraca, eu choro junto com elas. E a diretora Go? Eu acho tão legal eles mostrarem o apartamento dela, que é tipo assim, você não tem como ser perfeito em tudo. Não tem como dar conta de tudo. Ou você dá conta do seu trabalho, ou você dá conta da sua casa. Eu adoro a cena do apartamento dela. E aí, eu adoro também, que me fez chorar as 3 vezes também, ela falando que quando ela achava, ela tinha um negócio de que se ela achasse o cara na rua, se eles se encontrassem de novo, ela ia acreditar que era destino. E ela não consegue ter reação. Ela não consegue ter reação. Dói pra caramba. E o cara tá feliz, tá casado, tá com a vida feita, né? Mas eu fico feliz que ela ficou com o presidente no final. E eu acho que e a forma com que o presidente meio que se declara pra ela é muito mais ela do que se ela reencontrasse esse amor do passado, porque ele era um entregador. Pensa, ele era um entregador. Vamos supor que eles tivessem realmente ficado juntos e que o rumo da vida deles não tivesse mudado. Ele fosse ser um entregador de comida e ela fosse ser diretora da editora. Sim. Às vezes ele ia se sentir ameaçado por ela estar num cargo tão bom e ele não. Enfim, poderiam gerar várias tretas que eles não fossem ser um casal da hora, assim. Talvez ela também estivesse chorando lá junto com as outras mulheres, porque ela também talvez tivesse sido traída ou tivesse se divorciado também. E quando o diretor Kim meio que se declara pra ela, ele fala assim... você trabalha, tipo... Não, ela fala assim, eu nunca costurei, que ele tá costurando o botão pra ela. Aí ele fala assim, não é só porque você é mulher que você tem que saber costurar. Palmas, diretor Kim. Caraca, né? Olha que Inclusive, ridículo. Não. Eu retiro as minhas palmas. Eu retiro as minhas palmas. Sabe por quê? Olha que ridículo. Que um homem fala, você não precisa ser mulher pra aprender a costurar e a gente tem que bater palma pra ele, porque isso é tão básico. Inclusive aqui em casa eu não sei costurar. Todas as vezes que as coisas precisaram ser costuradas foi o Bruno que costurou. Eu sei costurar, eu sei fazer muita coisa, esse que é o problema. Eu sou o John Cook da galera, entendeu? Então, tipo, eu que faço instalação elétrica, eu que bato prego aqui em casa, eu que costuro. Você é o gerente da Odin Shinchi, que inclusive é o marido da Dani. Com certeza, eu sou ele. Cara, eu tava lembrando que ele tava em outro drama agora. Sabe que drama que ele tá, Prim? No Louvor à Morte. Ele é da trupe. Ele é um dos amigos lá. Ele é da trupe, ele é o cara que se veste de mulher. Sim. Nossa, esse cara tá muito ocupado. Ele é até viajante do tempo. Ele é tão ocupado que ele viaja no tempo. Caraca, esse cara tá tenso, hein? Ele tá batendo recorde de aparição nos nossos episódios. Mais do que o... Como que eu falei da outra vez? Mestre dos magos, Mestre dos magos, isso. O gerente da Odin Shinchi e é o mestre dos magos. Ele é, cara. Eu tô em todos os dramas, cara. Não, mas então, e aí o diretor Kim se declara pra ela e ele vai falando assim, não, você trabalha, você se dedicou aos seus estudos, à sua carreira, normal, sabe? Porque ele também é um pai solo. A esposa dele faleceu e ele teve que criar as meninas sozinho, entendeu? Então, tipo, no caso dele, ele teve que aprender a fazer esse tipo de coisa porque ou ele fazia ou ninguém fazia.
Exato. Né? É diferente dela. E ele se importava com isso, porque outras pessoas dependiam dele, mas diferente dela, tipo, ela tava cagando se o botão dela tava descosturado ou não, se ia cair ou não, pelo jeito. Mas eu gosto também que eles ficaram juntos. Combina muito com ela. Tipo, ele elogia o trabalho dela, ela tá sempre... Eles caminham juntos, sabe? Eu acho isso muito legal. Deixa eu falar da última coisa da gerente de marketing, que ela tem uma relação com a Dani no trabalho diferente de todas as outras pessoas. Primeiro, ela faz uma curadoria com ela. Ela fala assim, você tá lendo aí um livro, você tá se interessando por marketing? Que legal, mas você tá lendo um livro de 2003 e tal, estamos em 2019, deixa eu pegar uns aqui pra você. Aí começa a pegar, faz a curadoria ali. E ela, no começo, a primeira vez que eu assisti, eu comecei a pensar assim, ela tá falando pra Dani fazer o trabalho por ela, e a Dani não tá recebendo o que ela ganha, certo? Só que aí depois eu comecei a perceber que ela ia, em algum momento, ela tava fazendo a Dani entrar ali no mundo do marketing. No negócio, sabe? Isso. E aí no meio, quase no final, ela fala, eu vou tentar colocar você na minha equipe, eu quero você na minha equipe. E aí começou a me vir uns flashbacks, assim, de quantas vezes as pessoas, elas, sei lá, de experiências pessoais, por exemplo, de não querer ensinar o serviço porque você vai passar perna e tal, ou então até mesmo pessoas que fizeram eu fazer um serviço, assim, achando que, tipo, tava tirando uma com a minha cara, mas que na real eu tava aprendendo a fazer outro serviço. Tava ajudando na empresa. E eu gosto disso nela. Na hora que dá o boom lá, que a Dani se demite, eu fiquei até muito surpresa que ela não fez nada, que ela não falou. Assim, eu sei, ela não tem tanta voz quanto a Go, por exemplo, ou quanto o Euno, o mozão. Agora, a explosão que o mozão dá na hora que ela... Nossa, mano, tá um silêncio. E eles constroem essa cena de um jeito muito impressionante, porque tá um silêncio e, tipo, tudo que tá acontecendo tá só nos olhares. Sim. Quando ela manda mensagem pra ele dá um berro. Nossa, eu amei. Eu amo esse homem, gente. Como ele... Eu quero falar um negócio bem... Peraí, eu só quero deixar uma coisa muito clara aqui. O meu amor por ele vai muito além da aparência dele. Ele ser bonito é só um plus. Só um bônus book, entendeu? O que eu tô falando é que esse cara tem uma atuação que me tira do eixo. Ele é muito bom ator. Eu tinha que pausar pra dar uma respirada, assim, porque... O sentimento é de estar perto e de conhecer e de falar assim, cara, você é muito incrível. E com o Seo-Jun também, o Seo-Jun. É a mesma coisa, eu acho ele sensacional. Quando ele tá atuando de um drama pro outro, o Seo-Jun, ele até se destaca um pouco mais assim que o mozão, assim, nos personagens de entrar e sair. Agora, o mozão... Nesse drama é complicado. Ele é muito complicado. Ele é muito bom, gente. Muito bom. Realmente, a aparência dele é só um plus. É só um plus. É só um bônus book. Inclusive, vamos falar sobre o nome, porque eu fiquei pensando agora, um pouquinho antes da gente começar a gravar, porque o romance desse drama, ele é literalmente bônus, assim, sabe? Sim, a gente nem falou dele até agora. Exato, porque tem tantas outras coisas importantes acontecendo nesse drama que os romances em si vão começar a se aflorar e a ter mais destaque no final, depois do 10º episódio, se bobear. Eles não se beijam nos primeiros episódios. Eles mostram um amor que vai além do romance, né? Não é um amor apaixonado, é um amor fraternal, é um amor de cuidado e tal. Ele vai virar um amor apaixonado lá pro final, sabe? E não só entre eles, mas entre todo mundo que virou casalzinho no final. Entre o mozão guarda-chuva e a... Eu ia chamar ela de secretária por causa do W. Mas e a Herin, que é incrível também. É sensacional. Como eu amo esse casal. É deles que eu quero fanfic na minha mesa até ao meio-dia, gente. Cadê os fanfiqueiros? Cafonas fanfiqueiros. Eu quero essa fanfic na minha mesa até amanhã ao meio-dia, tá bom? Beijo.
E o casal das crianças lá também, que, tipo, eles foram construindo essa... Eles constroem tudo. Tá vendo, gente? Olha, vou trazer o Aranha aqui novamente para a pauta, tá bom? Não me odeiem. Não me odeiem. Olha a diferença entre encher linguiça... Olha, parâmetro de coisa ruim do podcast. Não de coisa ruim, mas de roteiro ruim. Porque o Huaranga, a gente já deixou bem claro, gente. Ele é legal. Só que tem que dar uma editada. A atuação é ótima. Aquele elenco, eu queria morar naquele elenco, mas tudo bem. Eu também. O que eu quero dizer é o seguinte... Que a diferença entre encheção de linguiça e história, com começo, meio e fim, com desenrolares e evolução de personagem, sabe? E a mensagem que queria passar. Você entende a mensagem que queria passar? Além das reviravoltas, a mensagem sobre o mercado editorial, sobre a cultura, sobre como eu posso dizer? Sobre o seu local de trabalho, as relações... Cara... As relações interpessoais. É o que mais fala esse drama. Tipo, a relação da Dani com a diretora Go, com a moça do marketing, com a mulher do marketing, que é incrível também. As três juntas. A relação delas três juntas. A relação da Dani com os novatos, com as crianças. A relação da Dani com a Herin. Com guarda-chuva. Com guarda-chuva. A relação do mozão com a Herin também. De superior e aprendiz. E meio que romance, não é romance. Como ele é gentil com ela quando ele fala que não rola nada entre eles, sabe? Mano... E o guarda-chuva com ela? Cara, o mozão, ele fala uma frase que na hora... Eu torcia pelo guarda-chuva. Eu também. Eu torcia. Eu também. Só que aí ele fala o seguinte: você gosta dele porque ele gosta de você. Você nem conhece ele, você não sabe nada sobre ele, mas você só acha que gosta dele ou que pode gostar dele. E ela ainda fala, a gente vai sair pra ver ele. Cara, se você não gosta hoje, você não vai gostar depois de conhecer. Mentira. Só que fala. Não, mas é um conceito meio abstrato. Eu também. Porque eu gostei dele só de ver. Guarda-chuva, eu te amo. Mano, eu te amo, quero você em mais dramas. Ele tá num outro drama que tá na tua lista, hein? Ele tá num drama, só que ele é um coadjuvante muito fraquinho, tadinho. Ele tá num outro drama bossa nova que eu já te falei, que chama Something in the Rain. Também tá disponível na Netflix. A gente tem que assistir Something in the Rain, pelo amor de Deus. Todo mundo ele é irmão da protagonista. Mas fraquinho o personagem dele nesse drama, sim. Mas ele teve um papel grande meses atrás. Isso vai acontecer ainda, eu tenho fé. Se der pra fazer spin-off com a Herin, a gente gosta mais ainda. A gente torce mais ainda. Eu assino embaixo. Mas é real esse negócio da Dan. Porque ela, desde o começo, ela fala assim, a gente pode ser amigo. Ela não tá interessada romanticamente. Ela acha que nem ia rolar por ela ser mais velha que ele. E que ele dá um surtozinho, gente. Ele dá um surtozinho. Inclusive, uma das minhas cenas preferidas é o mozão falando assim, o guarda-chuva fala, o que tem eu ter derrubado e ficado gago e cuspido a água, né, engasgado? Acontece. Aí o mozão olha pra ele e faz assim, Prim, essa não vai colar. O mozão sabe das coisas. Não colou. Tipo, ele ficou surpreso, claro. Ficou surpreso, né? Até a desconstrução ali da idade do filho. Foi muita informação no mesmo momento. Ele teve um ascozinho, assim. Ele falou, o que aconteceu? Até o mozão sabe que não colou. Exato. Mas depois ele tentou consertar o erro, né? Tentou ir atrás do erro, mas não adiantava. Não. E sabe o que eu gosto dele ficando com a Herin no final?
porque eles são aquele tipo de pessoa que eles batem uma com a outra do gênio. Tipo assim, eu sou genioso, você é geniosa, eu não desisto, você não vai desistir, o que a gente faz? Sabe o que eu amo nela? Agora eu quero falar mais sobre ela. A gente falou que ela é a nossa personagem favorita e ela realmente é a minha personagem favorita. Inclusive, foi o que eu falei lá antes dos spoilers, que eu acho ela muito mais interessante como personagem do que a Dani. A Dani, ela tem essa história sofrida que dá essa alma e esse drama pro drama. Mas a Aeryn, ela traz uma realidade pro papel dela, que é muito legal. A Dani, ela é muito perfeita. Em momento nenhum ela erra, sabe? Ela é engraçada, ela é gentil, ela é bonita, ela é perfeita, ela é inteligente, enfim. A Aeryn, ela é bonita, inteligente, dedicada e tal, só que ela comete vários erros. Ela dá uns deslizes, ela pede desculpa, ela gosta de um cara que não gosta dela, aí ela vai e come um bagulho que vai fazer mó mal pra ela, porque ela é humana, sabe? E isso é muito interessante no papel dela, é muito bom. Caraca, que personagem legal pra colocarem essa atriz, porque ela mandou muito bem. Sabe aquela hora que ela faz o guarda-chuva dever um favor pra ela? Da flores. Como esse cérebro conseguiu pensar tão rápido. Foi muito rápido, né? E quando ela pede desculpa com os slides, você consegue entender o porquê que ele não aceita de comer. Ele fala, você podia ter morrido. Na cabeça dele, ela podia ter morrido, mas o mozão falou, não, ela come pepino, fica cheia de crosta na cara. na cara e depois passa, tá tudo bem e tal, mas ela é alérgica, né? E ele fica com raiva de tipo, porra, você colocou a sua vida em risco comigo aqui do lado por causa de um cara. E ela fazendo a desculpa de slide tão fofinha. Eu nem lembro o que aconteceu com aquela... Não lembro. Ela manda assim uma mensagem pro mozão falando assim, eu odeio essa empresa. Porque ela teve que fazer uma coisa que ela não gostaria de ter feito. Aí o mozão, que odeio o quê? É trabalho. Foi quando a diretora Go pegou a frase da Danin pra publicar no livro e tirou o nome. Não. As duas, ela participou do marketing, só que ela fez tirar o nome da Danin do livro. Verdade. Nossa, foi maldade mesmo, né? Mancada. Por isso que eu falo que chega uma hora que vai muito pro pessoal, que não faz sentido. Porque, sabe o dia da frase? A frase que tava em cima da mesa era da folha da Dani, porque tinha a estrelinha da Aeryn. A câmera foca pra mostrar que quando ela apresenta a frase, é a folha da Dani. E aí depois a Dani descobre que ela tinha anotado em outro lugar. Mas ela não falou sem mostrar a frase. Talvez a frase nem tivesse na mão dela. Sabe? Ela deu o papel da Dani. E aí a Dani tinha todo o direito de ficar chateada. De reclamar, talvez não. Porque não era a área dela. Mas de ficar chateada, sim. E o que eu acho legal é que ela fala pra Aeryn, ela fala assim, eu não fiquei chateada por isso ter acontecido. Eu fiquei chateada pela falta de humanidade. Ela fala assim, nós somos humanos, nós somos pessoas. Custava vir me falar de uma forma decente, sabe? Porque é o que ela tá mais cansada, é o que a Dani tá mais cansada, da falta de humanidade das pessoas. Isso desde a época que o marido dela largou ela, sabe? Ela viveu numa casa que tava condenada, que ia ser demolida. Quando ela acorda e a casa vai começar a ser demolida, os caras da construção são extremamente desumanos com ela. Sim. Ela sai de lá, ela vai pedir ajuda pro amigo dela, o amigo dela começa a brigar com ela e querer saber por quê e não sei o que, sabe? Sendo que ela só queria mais um ombro amigo naquela hora, naquele momento. E aí tudo... E aquela moça do band-aid que só dá o band-aid pra ela depois que a entrevista acaba, cara? Porque aí sim você teria uma desvantagem. Gente! Isso acontece. Não, eu sei que acontece. Eu te falei daquela outra vez lá, da bailarina que colocaram um caco de vidro na sapatilha dela, gente. Isso pode acabar com a carreira dela. É muito bizarro, sabe? Tipo, como as pessoas são desumanas às vezes. E é isso que a Danin fala sempre. Ela fala assim, eu só quero um pouco de humanidade, sabe? Eu quero um pouco de amor. E aí, um dos motivos dela começar a se interessar pelo mozão guarda-chuva foi porque ele fez um bem pra ela sem pedir nada em troca.
Ele deu o guarda-chuva pra ela num dia de chuva, ele guardou o sapato dela. Ele podia ter jogado aquele sapato no lixo, ele podia nem ter pego. Ele ia atravessar a rua no meio dos carros pra entregar o sapato pra ela. E o mozão, cara, que ele, no dia lá que eles descobrem que o poeta se suicidou, ele tava levando uma compra de mercado, ele não avisou pra ninguém onde ele tava indo, ele não falou que ele tava levando a compra, ele só falou pro ex-marido da chefe do marketing, porque ele tava lá ao mesmo tempo. Ele não falou, eu estou indo lá comprar tal. Tipo, ele se vangloriando, sabe? Ele não entrou na briga do presidente que é aquela briga também, assim, é maravilhosa, porque ele fala, e cadê a sua humanidade? Você só pensa em números, né? Ele tem uma tal fama de ser mercenário. E aí ele leva a comida. E aí é muito triste o que aconteceu. Mas isso é de novo o drama mostrando os contrapontos mesmo. Aquela balança do equilíbrio. Porque nesse caso, né, o ex-marido da chefe do marketing é super emoção e poeta e coração. Enquanto o outro tem que pensar nos números. Ele tem que pensar nos números. Porque ele tem funcionários pra pagar. Esses funcionários têm família. Essas famílias dependem desse dinheiro, entendeu? Então, realmente, sabe, é tenso ter uma empresa, é tenso administrar uma empresa vivendo essa crise que eles estão vivendo, inclusive. Tanto que a Dani, ela começa a atualizar o site da empresa, colocando uns livros para divulgar online, porque você começa a ver que a distribuição de um jeito mais moderno, ela tem mais público. Quando eles vão fazer aquela inauguração, aquela estreia daquele livro daquela senhora... a leitura, né? Eles fazem de um jeito super old school. E 14 pessoas vão ter que faltar e eles começam a tentar caçar gente de tudo quanto é lugar. E aí, tipo, eles têm que ficar convencendo as pessoas no telefone de que vai ser legal, sabe? De que uma leitura de um livro desse jeito é divertido. Eles têm que ficar convencendo as pessoas, porque as pessoas estão perdendo esse tato também. Isso vem também mostrar naquela questão dos livros gastos e rasgados das livrarias e tal. Caraca, que drama da hora. Mostrar tudo isso pra gente é muito interessante, né? Tipo, da gente... Foi o que eu falei, é o bônus. O romance ali foi só um bônus mesmo, porque o presente é toda essa questão. O presente que o drama dá pra gente é tudo isso. Vamos finalizar falando sobre o casal? Vamos. Chipo, mas não chipo. Cara, eu também. Mas, assim, tirando esse negócio de ele gosta dela, ela gosta dele, ele não sabe, aí ele não conta. Que já... por si só já é uma história que você fica assim... Mas que acontece na vida real também, às vezes. Sabe uma coisa que me chama muita atenção, que o mozão faz pela Dan? É ele decorar o quarto dela. Sim. Ele não só comprou uma cama, ele decorou o quarto dela de amarelo. Amarelo pega no seu coração, né? Exatamente. Minha cor preferida ever. Ele decora de amarelo, ele compra a penteadeira dela, ele coloca a almofada, ele compra o jogo de cama, Prim, que combina com a cortina. Sim. Eu acho que não só isso é um fanservice pra você se derreter pelo personagem principal, seja que ator que for, caso de ser o Jong Soo, que a gente ama tudo que ele faz. Mas também eu acho que isso é muito importante de ser colocado às vezes, sobre se importar com detalhes, sabe, Prim? E principalmente um homem fazendo isso. Porque, por exemplo, o Bruno, ele tava... Muitos dos episódios que eu tava reassistindo, o Bruno tava aqui. E uma vez, eu não lembro quem disse isso, mas... o que seria dos homens se não existissem os romances, né? Se não existissem os livros. E a gente tem um público masculino. Sim. Sendo ele heterossexual ou sendo homossexual, a gente tem um público masculino. E eu acho importante ter esse tipo de minúcia, sabe? Essa pequena coisinha de tipo, ele não colocou só uma cama num quarto que era um quarto de ginástica que ele não usava. Ele decorou o quarto para ela. Sim, ele comprou o kit de skincare e colocou na penteadeira. Entendeu? Tipo, são realmente os detalhes, sabe? Que pegam a gente. O banho de loja. Não foi uma coisa desrespeitosa. Ele ouviu a menina lá que dá problema no final lá, falando que a roupa dela tava ruim.
ele não falou assim, olha, é pra você vestir isso porque o que você tá usando tá feio. Ele, não, vamos lá na loja da minha ex. Tem umas roupas novas, estão em promoção, ela vai me dar um desconto. E a ex que namora uma garota. Ai, que drama, gente. Parabéns. Sabe o único motivo que eu consigo aceitar o romance de boa deles dois? É quando ele diz que ele teve que checar 100 vezes. Ele checa 100 vezes antes de tomar uma atitude. Porque ele não quer fazer alguma coisa pra uma pessoa que não tá sentindo mesmo. Uhum. E aí o mozão guarda-chuva diz assim, talvez não tenha sido o livro que mudou, e sim o leitor que mudou. Quando a gente lê o livro... em épocas diferentes. E aí eu consigo, porque aí eu fico pensando assim, ele começou a perceber, ele mesmo fala isso, mozão. Você que fica me perguntando o tempo todo sobre mulher, sobre garota, quem eu gosto, quem eu deixo de gostar, você que tá cuidando da minha vida amorosa. Se você não estivesse perguntando, eu não ia estar respondendo. Tandam. Eu gosto, é só por isso que eu engulo esse amor. Porque é lógico que a gente vai torcer pros dois ficarem juntos, mas... Não é questão da idade, do divórcio, nada disso, deles serem amigos desde a infância, é que nem o Fight for My Way, sabe? Mas, às vezes, eu lembrava do Gukdo. Eu tenho um pouco disso também. E aí ficava assim, você... Que saco também, né? Tipo, mas é literalmente, como a parte do romance é só um bônus nesse drama, a gente deixa passar. Eu acho que acho que é exatamente isso que acontece. Eu gosto desse negócio de ele perceber o que é. Não é nem porque ela tá divorciada, porque eles já foram solteiros juntos, né? Mas sim de perceber que ela tá estranha ali, tá começando a ter umas intimidades que não tinha antes, né? E a gente tem que fazer também uma menção honrosa à parte do drama que fala do autor, que tá com Alzheimer e tal, que é o pai do mozão guarda-chuva. Sabe o que eu não consigo entender? É como o mozão guarda-chuva conseguiu acreditar que a editora tava aprisionando ele, sequestrando. Gente, enfim. Que mundo é esse que ele tá vivendo? Né? Que bizarro. E outra, ele sabia onde o pai dele tava, porque a mesma casa onde o mozão foi socorrer ele é a casa que ele tinha ido há mais de 10 anos atrás. Então ele sabia onde ele tava. Na cabeça dele, ele achava que o pai dele cagou pra existência, né? Mas ele sabia onde ele tava. Mas é muito bizarro as briguinhas com o mozão por causa disso. Porque, mano, quem que ia acreditar nessa história? É muito bizarro. Você é inteligente, guarda-chuva. Sendo que o dinheiro que eles ganham dos direitos da publicação das obras dele vão pra orfanatos e pra instituições de caridade. Né? Ele só fica sabendo depois. Outra coisa que eu amo também é essa cena deles lá no orfanato. Delas fazendo a peça de teatro. E eles, tipo, brincando com as crianças. Caraca, por mais empresas que façam isso, de coração aberto e não por publicidade. Sim, até porque eu acho que eles não... Essa era a questão, né? Como o guarda-chuva, ele pesquisava bastante sobre o pai dele, tanto que ele escreveu a continuação de um livro do pai dele e tal, que ele fala até que foi um modo de se sentir próximo do pai. Ele não sabia disso. Então, se ele não sabia, ele é uma pessoa que pesquisa, porque é o pai dele, eu acho que ninguém sabia. A empresa simplesmente não falava, né? E terminando só essa parte do escritor que tá com Alzheimer, ele dá a frase que vai seguir o drama até o final, e que na verdade é o lema praticamente do drama em si, que é: uma pessoa pode não fazer diferença, um livro pode não fazer diferença, mas se um livro tocar o coração de uma pessoa, ele já fez uma parte do trabalho dele, sabe? Sim. Ele já vai ser importante por ter existido. Já vai ter sido importante para esse autor escrever aquela história. E a mesma coisa com as pessoas. Por mais que a gente aqui do Cafona não tenha 1 milhão de inscritos e nem alcance uma audiência gigante, só da gente receber aqueles pequenos comentários falando que a gente deixou a pessoa mais feliz, ou que o que a gente falou fez ela rir, ou que o que seja, que ela se emocionou, que ela gostou, já dá um calorzinho no nosso coração que é muito importante. É muito bom, é muito importante. E vocês também fazem a diferença pra gente, pra né? gente, o quê? Cada comentário é um sorriso mais largo no meu rosto. É impagável, é impagável.
eu acho que o momento que mais me emociona é a última cena, que fala sobre a seleção de contratação às escuras, que eles vão contratar a partir daquele instante em cima do talento das pessoas e não do currículo delas. Eu choro o drama inteiro, mas nessa cena, quando fala essa frase, eu fico assim, cara, é o meu ideal. É o meu sabe? também. E o enquadramento da porta, quando... A última cena, Prim. Quando eles estão saindo todo e aí mundo fica um sai quadro da empresa. vazio. E você sente um vazio, porque acabou. Você queria estar lá de novo, você queria estar dentro da empresa de novo, você queria voltar. Sim. E aí eles falam a lua é e agradecem. Ai, meu Deus. Que, gente, sério, pra mim, o Romances A Bonus Book, eu não sei se ele consegue ser... Ele briga muito entre Secretária Kim e... Ele com Secretária Kim pra mim, porque Secretária Kim me fez rir muito. Mas assim, me divertiu muito. Só que o não precisa colocar eles separados. Eles podem estar juntos, mas de forma diferente, entendeu? Porque, cara, é muito precioso pra mim. É muito íntimo. Pega em coisas que são muito íntimas, que são muito pessoais e que são muito eticamente, moralmente importantes pra mim. Pra mim é uma preciosidade. Eu concordo com você. Só pra fazer uma outra menção honrosa às gritarias, eu quero falar 3 coisas, na real. Primeiro, a gritaria que as crianças, eles gritam de um jeito sensacional. Ela fala, tem uma hora que a bolsa dela, que é incrível, cai no chão, ela, oh my baby! Aí ela pega a bolsa do chão e ela fala depois de novo, oh my god! Ela dá um gritão assim, e depois, toda vez que ela atende a mãe dela no telefone, ela grita, oh ma! É maravilhoso, eu amo. Esse casal, cara, eu quero, por favor, uma fanfic deles, que eles são muito bons. Sabe o que eu gosto? A minha fala preferida dela é assim, eu me rebelo com a minha mãe uma vez por mês, hoje é o dia. É verdade. Amo. É muito legal. E eu gosto como eles ficam amigos, sabe? Tudo que acontece na empresa, que alguma coisa boa, alguma coisa ruim, ela chama ele pra ver. E quando eles dormem na mesa de reunião, e todo mundo fazendo a reunião em volta e batendo as pastas em cima da mesa, e eles fingindo que estão dormindo. Cara, eu chorei de rir nessa cena. E eu não entendo a diretora Go, porque ela pega e fala assim, vamos fazer assim mesmo. Não, é justamente por isso que ela quer mostrar pra eles que o mundo não para porque eles estão ali. Ai, melhor. Eles são muito bons. E aí, a segunda coisa que eu quero falar é a cena de busão. Pra mim, a melhor cena de busão é quando o mozão guarda-chuva decide que ele quer acompanhar a Danin pro trabalho e voltar. E aí, eles estão lendo cada um seu livro. Aí, eles dividem o fone de ouvido, sabe? Cena amorzinho. Gostei bastante. Sensacional. Tudo que ele fez por ela é muito fofo, né? Os dois, o mozão e ele. Tudo que eles fazem por ela é muito fofo, é muito sentimental. Ele cozinhar pra ela e... Então tá, galera, sigam a gente nas redes sociais. A gente esqueceu de falar disso no começo, mas a gente fala agora. E vamos começar a compartilhar? Vamos começar a compartilhar a palavra? Sim. Vamos espalhar essa palavra desse drama maravilhoso numa semana que tá 100% relevante a gente falar sobre leitura e sobre, né, sermos seres humanos melhores. Então, compartilhem. Fala com aquela sua amiga dorameira. Fala com aquele seu amigo que curte uma novela que gosta de uma série intrigante. Mostra pra sua mãe. Sua mãe vai gostar. O nosso conteúdo é pra todas as idades. Então só vem. Segura na nossa mão e vem. Segura na nossa mão e vem. Eu quero só mandar uns beijos especiais. Manda. Pra quem eu lembrar o nome agora. Bruno. O Bruno. É aquele que você fala assim, esse menino, ele curte todas as coisas do Cafona. Do Bruno. Facebook. Cara, maravilhoso. Sabe o que ele disse pra mim? Que ele não tem mais Twitter, né? E ele conheceu a gente pelo Twitter. Ele falou, nossa, que bom que eu conheci vocês antes de deletar o Twitter. Um beijo, Bruno. Continuem comentando, escutando a gente nas plataformas e divulga a palavra. Vamos espalhar esse podcast, que cada vez mais a gente quer deixar ele perfeitinho e incrível pra vocês.
E semana que vem tem o resultado do Você Escolhe. Aliás, essa semana, né? Gente, eu já sei, mas não vou falar. Momento Army. O Momento Army dessa semana é uma errata pro episódio da semana passada, pro Fart From Away, porque eu duvidei da minha memória fotográfica e eu nunca devia duvidar da minha memória fotográfica, porque ela é muito boa. Então eu quero retirar o que eu disse e confirmar, na verdade, o que eu estava negando no episódio passado, que é a atriz mirim que faz a Era quando ela é criança, é sim a atriz que participou das gravações do BTS World, que é o jogo que lançou esse ano do BTS, com todos os integrantes. E eu quero dizer aqui pra minha querida Lee Han-soo, você é a pessoa mais sortuda desse mundo, tá, meu amor? Tá? Você além do talento, além do sorte talento que você tem, ser uma atriz excelente, você tirou foto com todos os integrantes do BTS. Você tem foto, meu amor, com o mozão da secretária Kim. Você tem foto com o mozão do Eu Não Sou um Robô, do Descendentes do Sol. Enfim, né? Quem sou eu aqui pra falar que você é um anjo que caiu no céu e sortuda que eu queria ser você? Só isso mesmo que eu queria dizer. E a gente é sortuda por estar na mesma época. Por viver na mesma época que ela. Por viver na época em que podemos ver você criança e vamos ver você adulta arrasando. Menina, quero ver você mandando muito bem. Eu tenho certeza que ela vai escutar e ganhando o Oscar. Eu quero você... Que não é Oscar? Não é Oscar. Eu quero ver você ganhando várias premiações. Quero ver você mandando muito bem, sabe? Muito bem. Porque você já é muito boa. Então só vai. Sucesso. A gente te ama. E ela vai escutar esse podcast, é claro. Com certeza. Ela entende português. Ela é tão maravilhosa que ela deve entender português.